Então, Elaine, o Sint Santa Catarina sempre teve uma posição muito clara, né? Contrária a esse tipo de vigilância, né? Isso é uma vigilância do trabalho do professor, é uma forma de coibir o professor, né? E o sindicato sempre foi contrário a isso. Nós achamos que o professor tem que ter total liberdade para trabalhar, né? Para exercer o seu direito de cátedra, né? E essas câmeras em sala de aula, ela torna um ambiente de vigilância, de intimidação, né? Então, a gente é totalmente contrário, defendemos sempre a liberdade de cátedra, né? A liberdade de expressão do professor em sala de aula, sem vigilância, porque a gente sabe que esse tipo de vigilância depois ele caminha para punição, para perseguição política, né? E principalmente vindo de quem veio essa proposta, né, da deputada Ana Campanholo, a gente não tem como esperar outra coisa, né, porque já teve outros ataques aos professores vindos dessa deputada. Então, o Cinti é totalmente contra, trabalha contra isso, sempre falou contra isso quando nós tivemos também na discussão, na Alesc, a questão do que nós chamamos da lei da mordaça, né, daquilo que o professor pode ou não pode falar em sala de aula. Nós tratamos disso também, que estava já ali nessa proposta, já essa questão das câmaras em sala de aula. Vânia, a gente sabe que o discurso que está por trás, né, que a deputada colocou para justificar, é a questão do bullying das crianças. Inclusive, esse projeto sequer passou pela Comissão de Educação, que deveria ser porque diz respeito à escola, né? O Cinti tem alguma ação para tomar? Porque a gente viu que no caso das cotas, né, que também foi uma lei que passou nesse mesmo pacotaço do final do ano e que tomou uma dimensão grande, que teve liminar e tal. Existe alguma ação do Cinti? Existe alguma articulação com os deputados para algumas ações no sentido disso não acontecer, já que o ano letivo está começando agora? Primeiro, eu preciso dizer que isso não evita bullying, né? Isso não evita nada disso. O bullying ou qualquer outro tipo de violência dentro das escolas, a gente, enquanto professor, sabe que não é dessa forma que a gente impede isso, e é com a educação de qualidade, e é com respeito a cada uma das partes que a gente vai fazer com que nossos adolescentes, nossas crianças entendam o que é o bullying e o problema que ele pode trazer. O que o Cinti tem? Sim, nós estamos fazendo essa discussão, o sindicato estava na Alesc, tá? Nós estávamos lá no final do ano, quando passou esse pacotaço, a gente fez... a gente apresentou posicionamento contrário de todas elas, tá? Tanto das cotas quanto essa, tem mais uma lei que fala da questão de posicionamento do professor, posicionamento ideológico, né? Eu acho que isso é uma coisa totalmente desnecessária, né? A gente não tem isso como uma tônica, um problema grave no nosso Estado, enquanto trabalhadores de educação, mas, em especial nesse, a pergunta que você me fez, sim, isso está sendo analisado, como foi muito bem dito aqui, foi no final do ano, foi no apagar das luzes, né? Então, isso está na nossa pauta de lutas, isso se mantém na nossa pauta de luta, já temos atos previstos aí para os próximos dias, né? Inclusive tratando desse assunto também, e o jurídico do Cinti também está fazendo análise da possibilidade de ingressar com ação jurídica de inconstitucionalidade em relação a essa lei aprovada. Primeiro porque eu acho que os deputados ali, principalmente os de oposição ao governo e de esquerda ali, né, dentro da Lesc, eles têm alertado, tá? Mas, infelizmente, a população ela entende é colocado para a população, para a sociedade, isso como uma forma de segurança. E como existem problemas de violência, como aconteceram ataques em escolas, não necessariamente em Santa Catarina, mas aqui também, né? Ataques muito graves, como alguns anos atrás aconteceu em Saudades, em Blumenau, né? Então, a sociedade temerosa compra essa ideia de que câmeras em sala de aula vai evitar qualquer tipo de violência. Câmeras nos espaços abertos pode evitar a violência externa e dentro da sala de aula, dos espaços mais restritos, pode evitar violências internas,
como bullying ou como alguma violência que pode ser cometida até por algum profissional de educação. Então, essa imagem é que é vendida para a sociedade. Mas isso está sendo alertado. E, assim, como você mesmo bem disse, isso foi colocado num pacote, está na LESC há bastante tempo, mas não deve ter tramitado, não passou, por exemplo, como você mesma citou, pela Comissão de Educação, né? Então, não teve essa divulgação ampla. Mas, sim, a gente já teve a oportunidade de ouvir os nossos deputados ou os deputados da oposição tratarem sobre alguns projetos de lei que estavam na Alesc e que traziam assim um grande perigo, um grande risco de invadir, vamos dizer assim, o direito do trabalhador em educação. E como nós já falamos antes, isso já vinha sendo discutido em outro tempo, né? Numa outra lei que foi rechaçada, que não passou, mas todos esses pontos já estavam naquela lei. Então, a gente tem que estar num constante alerta. Esse tipo de assunto não pode sair da nossa pauta, né? A gente trata com o título Liberdade de Cátedra, né? Que é aquilo que a gente defende, e que entra todos esses pontos aí. Nós tivemos muitas denúncias já de escolas que já têm essa prática de ter câmeras em sala de aula, né? Isso não vai acontecer daqui para frente. Existem muitas escolas que já têm câmeras implantadas em suas salas de aula, né? Não necessariamente de áudio, mas de vídeo, sim. Né? A escola onde eu sou lotada, por exemplo, tem câmeras em sala de aula, né? Já teve há muito tempo. E a gente vem fazendo essa discussão. Infelizmente, às vezes a nossa voz não tem a amplitude que a gente gostaria que tivesse, não tem o alcance que a gente gostaria que tivesse. Porém, enquanto sindicato, eu posso lhe dizer que a gente vem fazendo esse apelo, sim, junto à sociedade, junto à nossa categoria, né? Mas, infelizmente, às vezes a fala do governo, a fala desses deputados em defesa de uma segurança na escola, às vezes acaba sendo mais forte, né? E pegando mais na sociedade do que a nossa fala enquanto sindicato. Isso é um risco muito grande para a educação, né? Porque a partir do momento que o professor não tem espaço para trabalhar, ele se sente coagido, ele se sente ameaçado. Uma fala do professor, por exemplo, em sala de aula, gravada e filmada, pode ser usada num contexto totalmente desvirtuado. Mas isso não vai acontecer. Isso acontece. Nós sabemos que isso acontece. Nós temos provas de que isso acontece, muitas, né? Então, isso pode, sim, e vai, com certeza, a partir do momento que essas leis começam a ser aprovadas e começam a funilar e começam a apertar, vai ter prejuízo, sim, na educação. Porque a partir do momento que você não consegue trabalhar o seu conteúdo com liberdade, a partir do momento que você é fiscalizado, é vigiado, a partir do momento que uma lei passa para a sociedade, que o professor precisa ser vigiado, que o professor é uma figura perigosa, né? Que o professor é uma figura que tem que ser controlado. Veja bem o que isso pode significar para a educação, né? E isso coíbe totalmente a liberdade, e isso vai trazer e já está trazendo, porque a gente já tem, em alguns lugares, a gente já tem recebido muita denúncia de professores que já têm, de certa forma, essa perseguição e essa observação, mesmo sem câmeras, de tudo que ele faz e tudo que ele diz em sua sala de aula. Nós já tivemos orientação para que os alunos filmassem os professores. Hoje, o celular é proibido em sala de aula, mas volta e meia nós temos denúncias aí de filmagens que ainda assim acontecem. Então, gente, num ambiente onde você não tem como trabalhar o seu conteúdo livremente, você não tem como ter uma educação de qualidade. Né? Aquilo que é vigiado o tempo todo e é colocado em discussão e é colocado em desconfiança perante a sociedade, não tem como ter um trabalho de qualidade. Então, eu penso que sim, que a nossa educação corre grande risco, né, com essas leis que vêm para, eu digo assim, para travar a educação, né, para travar o trabalho dos trabalhadores de educação e para trazer complicações. Não traz nada de bom, não traz nada de segurança. O que traz, de fato, é uma vigilância constante,
é uma falta de respeito com a liberdade do professor e dos alunos, é uma falta de respeito com a imagem do professor e com a imagem dos adolescentes e crianças que estão na nossa escola, né? Não coíbe bullying, não evita violências, pelo contrário, pode causar mais violência contra o docente, contra o professor, né? Aquela violência psicológica que você está sendo vigiado o tempo todo, e você tem que cuidar cada palavra que você diz, para que isso não seja usado num contexto diferente do que aquele que deveria ser, e pode ser usado contra você enquanto profissional de educação.